A posse definitiva de novos territórios ocupados pelos portugueses só começou efetivamente a ser definida após a assinatura do Tratado de Madrid, em 1750, celebrado por Portugal e Espanha. Temos assim o Brasil e a ocupação e a integração territorial. Vale lembrar, pessoal, que a formação territorial teve um processo de ocupação do nosso território, inicialmente no litoral, que favoreceu a extração de matérias-primas e o desenvolvimento de grandes latifúndios, grandes propriedades de terra, monoculturas de cana-de-açúcar. Tanto o pau-brasil como a cana-de-açúcar foram ciclos econômicos de atividades associadas à exploração e à ocupação progressiva do nosso território, sempre do litoral para o interior. Então, o primeiro ciclo econômico do Brasil foi o ciclo do pau-brasil, que vigorou em 1500 e 1530. Vale salientar que todo esse trabalho era escravo. Esse pau-brasil era conhecido como um pau de tinta, pois dele se podia extrair pigmento avermelhado, que nesse período era muito utilizado pelos europeus para tingir tecidos. O próximo ciclo foi o ciclo da cana-de-açúcar, ou seja, para tornar a terra produtiva e lucrativa, foi decidido introduzir áreas úmidas e de solo argiloso junto à costa, uma cultura agrícola cujo manejo era conhecido pelos lusitanos para a cana-de-açúcar. Então, o produto marcou a ocupação mais efetiva do território dos portugueses, com os grandes latifundiários, a monocultura, um tipo de só cultura, porque poderia produzir em larga escala com um trabalho escravo. Desse modelo de produção, nós podemos citar o nome específico, que é justamente a agricultura de plantation. Ela é justamente voltada para grandes latifúndios, grande produção e sempre voltado para atender o mercado externo. Paralelamente ao ciclo da cana-de-açúcar no Nordeste, podemos destacar também as drogas do sertão, que foi justamente na parte da região Norte. O droga do sertão, muita gente pode associar à questão de alguns produtos do Nordeste do sertão, mas, no entanto, não era, porque eram conhecidas as drogas do sertão como castanha, baunilha, pimenta, do reino, guaraná, e todos esses produtos naturais são oriundos da região norte. Após o ciclo da cana-de-açúcar, veio o ciclo da mineração, ou seja, a escassez dos recursos financeiros, a necessidade de capturar os indígenas no interior do país, que seriam presos e comercializados como escravos, o desejo de encontrar ricas jazidas de minerais e pedras preciosas levaram muitos colonos de São Vicente a organizar expedições que partiram em direção ao interior do Brasil. Com isso, foi desenvolvido uma entidade chamada os bandeiras, os caravanas, organizadas por grupos particulares, e a entrada no punho oficial financiada pela coroa portuguesa. Tá? Então, existia necessidade de ter uma figuração organizacional no espaço brasileiro, a fim de transferir a economia do ciclo da cana para a mineração. No caso do período colonial, boa parte do ouro era encontrado nas chamadas minas de aluvião, localizadas nas margens dos rios, córregos e riachos. Depois do ciclo da mineração, veio o ciclo do café. Esse período é entre 1822 e 1889. As lavouras de café, elas se espalharam por terras do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, de Minas Gerais, na parte sudeste do Brasil. O café foi de extrema importância para o Brasil. Digamos assim que a região sudeste
por hoje ser a mais desenvolvida, foi devido ao ciclo do café. Pois essa bebida fina, né, o país obteve recursos financeiros que foram aplicados no crescimento das cidades, né, na modernização dos meios de transporte, principalmente de rodovias e ferrovias, no fortalecimento de casas bancárias, na expansão das atividades comerciais, enfim, desenvolvendo as atividades agropecuárias também em outras regiões, como no sul e no centro-oeste. Mas vale salientar que se deu mais na parte da região sudeste. E por último, pessoal, fechamos, paralelamente ao ciclo do café, desenvolveu-se também o ciclo da borracha. A borracha é oriunda do látex, que são das árvores seringueiras. Geralmente, essas árvores seringueiras, elas são da floresta amazônica, ou seja, da região norte do Brasil, né? Então, ela favoreceu a ocupação de áreas a oeste da região amazônica, sendo determinante para a compra do território correspondente ao Acre, que pertencia a grande parte da Bolívia. Então, foi um ciclo extremamente importante para a produção da borracha, que o látex é a matéria-prima para a produção da borracha. Ok, pessoal? Fechando esse conteúdo, o exercício da página 69, fechando o tópico 2. Então, sétimo ano, para vocês, um grande abraço e esperamos o tópico 3 nas próximas aulas. Um grande beijão, pessoal.